Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 15, e o versículo de número 11 a seguir. É um texto bastante conhecido, mas a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Amém? Louvado seja Deus. Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 15, e o versículo de número 11. Oh, aleluia! Santo, santo é o Senhor Jesus. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Eu disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo gastado ele tudo, havia naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava comer, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-lhe depressa a melhor roupa de vestir, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei-lhe bezerro cevado e matai-o com mãos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, temos feito a leitura da Tua palavra Sua, palavra verdadeira, palavra santa. Pai, pedimos que o Senhor venha através do Teu Espírito Santo abençoar as nossas vidas nessa noite, Pai. Que nós possamos entender a Tua vontade, compreender a Tua palavra e dar abrigo para a Tua palavra no nosso coração. Pai, como filhos Teus nessa noite, pedimos: fala conosco, Pai, ensina-nos a Tua palavra, nos dá compreensão e nos ajuda, Pai, a praticar aquilo que o Senhor nos ensina, porque senão não vai adiantar nada. Pai, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O capítulo de número 15 do Evangelho de São Lucas, Jesus dá uma importância a algumas coisas perdidas. Vemos aqui que Jesus começou a falar sobre algo que foi perdido. Ele falou 3 parábolas. No versículo 3, ele inicia, no versículo 1, ele inicia falando da parábola da ovelha perdida. Ele fala de um homem, pastor de ovelhas, que perdeu a ovelha, e ele deixou as 99 guardadas no curral e foi buscar outra onde ela estava, no meio dos pedregais, no meio do mato, nos lugares de perigo, distante dele, mas ele foi buscar a ovelha perdida. No versículo 8, Jesus fala sobre uma mulher que perdeu uma dracma de prata. A história diz que as mulheres naquela época judaicas, elas recebiam de presente 10 dessas moedas.
e elas eram como um presente de casamento. Logo, para elas havia um valor sentimental muito grande. E Jesus disse assim que uma mulher perdeu uma das suas dracmas, e ela então guardou as 9 e foi varrer a casa, acendeu a candeia, alumiou, buscou encontrar em algum lugar a sua dracma, e ela acabou encontrando. E depois Jesus fala sobre o filho pródigo, o filho que foi embora de casa, mas que o pai esperava reencontrar. O que nós vemos aqui é Jesus dando importância para os seus filhos, ainda que perdidos, ainda que distante. Jesus está apresentando o amor do Pai. Nós vemos aqui nessa noite, nós podemos comprovar o amor do Pai por nós, porque somente por estarmos aqui, por estarmos respirando esse ar, vivendo esse momento de comunhão entre nós, isso significa que o amor de Deus, ele foi estendido a nós. E este mesmo amor, o nosso Deus continua empregando a humanidade pecadora, chamando-os de volta para a sua casa. A palavra diz aqui que um dos filhos desse homem, o mais novo deles, chegou um dia para o pai e o surpreendeu dizendo: pai, eu quero a parte da minha herança. Talvez o pai tenha tentado tirar do seu filho aquela ideia, dando-lhe alguns conselhos, falando de alguma experiência de vida, pensando: filho, não é tempo de você sair, você está vivendo bem aqui na casa, você tem direito a tudo que eu tenho. Mas a Bíblia diz que aquele filho, ele insistiu com o pai, e a palavra diz que o pai então repartiu, e poucos dias depois, o filho, ajuntando tudo, partiu para a terra longe. Queridos, nós vemos aqui o filho buscando viver distante do pai, o filho querendo ser independente do pai. Nós estamos vivendo um momento em que a nossa sociedade prega uma tal liberdade que leva o homem a se distanciar de Deus. Aqui nós podemos ver nesse exemplo um homem que tinha 2 filhos, um homem que tratava bem os seus filhos. A palavra diz que eles viviam bem na casa do pai, mas de repente um dos filhos sentiu que não estava legal, sentiu que não era daquele jeito que ele queria viver, e ele querendo então ter liberdade, a Bíblia diz que ele pediu para ir embora, juntando a sua herança. O que nós vemos aqui é um momento de rompante de um filho que não entendia o que era viver na casa do pai. Queridos, muitas vezes nós não entendemos o que é a bênção de Deus para as nossas vidas. Nós vivemos recebendo algo de Deus, mas não valorizamos, porque nós muitas vezes só aprendemos a dar valor àquilo que nós perdemos. O filho vai saindo da casa do pai, quem sabe com uma mala cheia de dinheiro, de joias, de produtos valiosos, e ele imagina: com isso daqui eu vou fazer a minha liberdade, eu vou ter uma vida do jeito que eu quero, como muitas pessoas têm tentado viver sem Deus. O homem tem tentado ser independente de Deus, mas a Bíblia diz que sem Deus nada nós podemos fazer. Você pode até tentar viver sem Deus, mas uma vida sem Deus é uma vida vazia. Uma vida sem Deus é uma vida sem esperança. Uma vida sem Deus é uma vida sempre de destruição em destruição. O texto diz que esse filho saiu de casa e ele foi viver longe do pai. Ele se distanciou do pai, quem sabe dizendo: eu não quero a intervenção do pai na minha vida, eu não quero que ele venha nem me dar conselhos,
Queridos, muitas vezes, como filhos de Deus, nós estamos vivendo assim. Não queremos mais ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, é a voz de Deus falando aos nossos corações, mas nós não queremos ouvir, porque muitas vezes a palavra que Deus dirige a nós são palavras duras, para que nós venhamos nos consertar, venhamos reconhecer a importância de servir a Deus, e muitas vezes nós não queremos ouvir isso. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos que levam à morte. Quando aquele jovem saiu de casa, talvez na sua mente, no seu coração, ele vibrava, pensando: adquiri a minha liberdade, conquistei o que eu queria, agora vou viver do jeito que eu quero. Há muitas pessoas saindo da presença de Deus, distanciando do Pai e dizendo: agora eu vou gozar da minha vida, agora eu vou praticar tudo o que eu quiser, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser da minha vida. E muitas vezes, lá na frente, essa pessoa vai sentir amargamente a decisão tomada, porque muitas vezes nós decidimos fazer algo que não é plano, nem vontade de Deus, mas nós fazemos pensando que estamos fazendo o correto, como a palavra diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então nós pagamos um preço lá na frente. É o que nós vamos ver aqui. Esse jovem decidiu sair de casa. Ele não queria mais dar satisfação para o pai. Há muitos filhos de Deus que não querem mais dar satisfação para o pai. Queremos ter toda a liberdade. Mas a Bíblia diz que ele foi viver longe. E no primeiro momento de sua vida parece que tudo ia bem. Ele começa a receber amigos. Ele começa a ser bajulado pelos seus colegas. Alguns começam a dizer: não, você tomou a decisão correta. O seu pai estava errado. A forma que o seu pai estava criando você não era correta. Você acertou. Enquanto aquele jovem tinha algo para oferecer, os amigos lhe abraçavam, lhe chamavam para as festas, mas houve um dia que tudo se acabou. Querido, Satanás tem usado muitas vezes as ofertas mundanas para levar pessoas para distante de Deus. Muitas pessoas ficam cheias de fama e através desse meio procuram se distanciar de Deus, e em algum tempo das suas vidas são alimentados pela fama. São alimentados pela fama quando são chamados para grandes festas, são levados a lugares importantes, sentam nos melhores lugares, recebem visitas das pessoas mais importantes. Mas há um tempo, isso dura pouco tempo. Só há uma coisa que dura para sempre. O que dura para sempre é o amor do Pai. O que dura para sempre é a bênção do Pai. Muitas vezes essas pessoas se embriagam na fama e desistem de Deus. Nós vemos na história quantos que se perderam no caminho e tiveram um final infeliz. A fama não lhe pôde fazer, não lhe pôde satisfazer, não pôde dar a paz ou a liberdade que procurava. E então a Bíblia diz que aquele jovem, quando ele perdeu tudo, ele começou a passar necessidades. Há pessoas que buscam a sua realização nas riquezas, mas a Bíblia diz que as riquezas, elas podem acabar. A Bíblia diz assim que nós devemos ajuntar tesouro no céu, porque lá ninguém pode roubar. Mas aqui na terra as riquezas, elas são passageiras. E muitas vezes quando o homem ou a mulher coloca toda a sua confiança nas riquezas, ele pode se dar mal. Porque a primeira coisa que o homem tem que ter, que o homem precisa valorizar, é a presença de Deus na sua vida. É a presença do Pai, é estar na casa do Pai. A Bíblia diz que esse jovem começou a gastar tudo, e quando tudo se acabou, ele começou a perder os amigos. Satanás tem laçado pessoas, levado para
às drogas, levado para a prostituição, para a corrupção. Mas quando a pessoa pensa que tem tudo, ela já não tem mais nada e acaba perdendo o melhor que tinha, que era a presença de Deus. Nós olhamos essa semana nos jornais esses jovens que foram brutalmente, mortos pela polícia. Nós não estamos aqui para discutir a questão da polícia ou deles, mas eu quero só dar um exemplo para vocês. Aqueles jovens certamente há uma semana atrás saíram de casa dizendo: vamos fazer esse roubo, vamos melhorar a nossa vida, vamos ter uma vida diferente. Satanás colocou na mente deles que eles poderiam ter algo melhor, mas na verdade era um laço de Satanás. Quantas vezes Satanás tem laçado pessoas com conselhos que são maus, e a pessoa, por não conhecer ou por não ouvir a voz de Deus, acaba se entregando a uma determinada situação, e lá na frente muitas vezes não tem volta. Para aqueles 5 jovens não houve volta. É bem verdade, para que esse jovem aqui, a Bíblia diz que ele teve uma outra oportunidade. Nós cantávamos aqui no início do culto, para Deus nos dar uma outra oportunidade. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo nessa noite fala no seu coração, te dando uma oportunidade de estar de volta na casa do Pai. Para aquele jovem não houve volta. Por isso que nós temos que ter cuidado quando nós pensamos em sair da casa do Pai, quando nós pensamos em desistir da fé. A primeira característica que nós vemos aqui desse jovem é que ele se sentiu autossuficiente. Ele pensou que não precisava de Deus. É infeliz o homem ou a mulher que pensa não depender de Deus. Esse homem gastou tudo e no momento da sua maior dificuldade, a Bíblia diz que ele procurava comer o alimento dos porcos, porque ninguém lhe dava nada. Queridos, é muito grave essa questão do alimento dos porcos, porque os judeus, eles nem a carne do porco eles comiam. Imagine um homem querer comer o alimento que os porcos comiam. Significa que esse jovem desceu a parte mais profunda do abismo. Ele chegou no fim do poço. Ele não tinha mais alternativa. A única alternativa que ele tinha era comer o alimento dos porcos. Queridos, é aí que ele começa a se dar conta do que é bom estar na casa do Pai. Eu quero que você entenda isso. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom desfrutar do amor do Pai. Quando aquele jovem estava na casa do Pai, certamente ele jamais imaginou comer alimento de porcos. Mas agora ele estava sentindo fome, agora ele sentia necessidade, agora ele lembra: na casa do meu pai havia fartura de alimentos, na casa do meu pai eu era bem tratado, na casa do meu pai eu tinha liberdade de chegar à mesa. Ele começou a sentir a falta da presença, do amor, da graça do Pai. Quem sabe nessa noite o Espírito Santo esteja falando com alguém que um dia saiu da casa do Pai, distanciou do Pai por um motivo ou outro. Nós não estamos aqui para condenar, para julgar a sua atitude. O que o Espírito Santo quer é te dar uma oportunidade nessa noite. A Bíblia diz que aquele jovem começou a passar necessidade, começou a viver uma vida de dificuldades, e um dia ele levanta a cabeça e diz: na casa do meu Pai eu posso viver diferente. Eu vou me levantar e vou procurar o Pai. Quando nós estamos distantes do Pai, muitas vezes nós começamos a imaginar: será que o Pai vai me receber de novo? Será que o Pai vai perdoar a minha falha? Será que o Pai vai me dar mais uma chance? Muitas vezes Satanás coloca na mente do homem e da mulher que está distante de Deus, dizendo: o Pai não vai te perdoar. Você errou demais, você não tem mais chance. Mas o Espírito Santo nessa noite está dizendo que o Pai todos os dias olha para você dizendo: vem, filho amado. O Pai todos os dias lhe chama dizendo: vem, filho amado.
Pai deseja te abraçar de novo. O Pai deseja fazer como fez esse pai. A Bíblia diz que o jovem vinha voltando para casa e o pai olhou e viu de longe. Primeiramente foi o Pai quem viu. Muitas vezes nós não vemos o braço do Pai, nós não vemos a presença do Pai, nós não ouvimos a voz do Pai, mas o Pai nos vê, o Pai nos procura, o Pai nos busca. O Pai buscava o Filho todos os dias, como busca você nessa noite, dizendo: vem, filho amado, eu te comprei, eu te remi, eu te chamei, eu te paguei um preço. Aleluia! O Pai viu o Filho de longe. Qual foi a atitude do Pai? Na mente do filho era que o Pai iria fechar a porta. Na mente do filho era que o Pai ia sentar à mesa com ele, dar um grande sermão e dizer: nunca mais faça assim. Na mente do filho é que o Pai talvez não lhe daria oportunidade sequer de entrar na casa, mas no coração do Pai havia amor de verdade, buscando o filho de volta. Quando ele vê o seu filho chegando, ele parte em direção a ele, corre para o abraçar. A Bíblia diz que ele o abraçou e o beijou gostoso. O Pai estava desejoso de ter um encontro com o seu filho. Aleluia! E quando o filho volta para o Pai, acontece algo interessante. Primeira coisa que acontece é que o Pai restitui tudo o que ele perdeu. Aquele filho não tinha nada. Quem sabe voltou para casa com a sua mala vazia. Talvez as suas roupas não estavam bem alinhadas, mas a Bíblia diz que o Pai mandou buscar roupa nova para ele. O Pai mandou colocar um anel nos seus dedos. O Pai mandou calçar um calçado novo nos seus pés. É restituição. É o que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer restituir tudo que Satanás roubou da sua vida, tudo que tirou de você. Deus quer restituir. Aquele jovem, ele foi restituído de tudo que ele havia perdido. Há pessoas que perderam a esperança. O Pai quer restituir nessa noite. Há pessoas que perderam o respeito da sociedade. Olham para você e dizem: você não tem jeito mesmo. Olha em quem você se transformou. Mas o Pai não está nem aí. Ele quer restituir a sua dignidade. O Pai está olhando para você e dizendo: vem, porque eu quero te dar um anel. Um anel significa sinal de herança, de principado. É isso que o Pai quer dar para você nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E a segunda coisa que o Pai fez foi uma festa. Querido, só é recebido em festa aqueles a quem se ama. Não se faz festa para inimigo, não se faz festa para quem você não ama, mas quando ama se faz festa. E a Bíblia diz que o Pai fez uma festa para o Filho, ainda que ele havia falhado, ainda que ele havia pecado contra o Pai, ainda que ele tinha gastado tudo quanto o Pai lhe dera, mas o Pai chama de volta e faz uma festa. Oh, aleluia! Deus quer fazer uma festa nessa noite. Ou quem sabe você que como pródigo gastou a sua herança da sua saúde, vivendo de prazeres na vida, e o Senhor quer restituir nessa noite. Quem sabe você viveu bebendo, gastou a sua saúde, gastou a sua reputação na bebida. O Pai quer restituir nessa noite. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Pai te chama nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, Ele pagou o preço por nós. O preço que Jesus pagou pelas nossas almas foi a sua própria vida. Um dia Ele expirou na cruz, abriu os braços, derramou ali o seu sangue, mas aquele sangue não foi em vão. Aquele sangue é o sangue que purifica de todo pecado. Aleluia. Quando você invoca o nome de Jesus, Ele te lava com o sangue do Calvário e você torna uma nova criatura. Você torna uma nova pessoa. Aquilo que passou é passado. A Bíblia diz que você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.
Eu quero fazer um convite nessa noite. Se alguém nessa noite sentiu o chamado do Pai, você que um dia saiu da presença do Pai, distanciou, mas que nessa noite você sente o desejo de reconciliar com o Pai, de tomar uma decisão, de voltar para a casa do Pai, nós queremos orar por você. Você que deseja reconciliar com Deus, você que deseja entregar a sua vida para Jesus, como aquele filho que voltou para a casa do Pai, arrependido por ter perdido tudo quanto tinha, mas o Pai lhe restituiu tudo que ele havia perdido. Você que quer nessa noite ser restituído na sua vida espiritual, quer receber a vitória na sua vida, eu te convido em nome de Jesus. Se você quer receber uma oração, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Essa palavra é para nós. O Espírito Santo nessa noite falou para nós aqui, certamente Deus tem um filho que Ele chama nessa noite. Se você sentiu o chamado do Espírito Santo, não rejeite nessa noite. É uma noite de restituição da sua vida espiritual. Aleluia. Nós vamos estar orando. Se você sentir o desejo de vir à frente, nós vamos orar por você. Amém? Não se envergonhe. Aquele filho estava envergonhado do pai, não queria voltar, mas ele precisava. Quem sabe nessa noite também você se sente envergonhado e você sabe que você precisa voltar para a casa do Pai. Não te envergonhes. Maior dor, maior sofrimento passou Jesus por você. Oh, aleluia, que está a nossa vida. Se há mais alguém que quer nessa noite tomar uma decisão diante de Deus, vem à frente. O Espírito Santo te chama. Oh, aleluia, Espírito Santo. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Oh, Espírito Santo. Nessa noite, Pai, oramos em favor de cada vida, cada coração, cada pessoa que recebeu essa palavra, Deus. Meu Deus, há vidas aqui que estão tomando uma decisão, querem receber de volta o que é deles, aquilo que Satanás roubou, destruiu, mas nessa noite, pelo poder do sangue do Cordeiro, nós declaramos a restituição, declaramos a cura, a libertação, em nome de Jesus. Espírito Santo, venha tocar em cada coração, em cada vida. Venha fazer uma obra especial na vida de cada pessoa, Pai, no nome de Jesus. Eu quero que a igreja estenda as mãos para cá, vamos estar orando por essas duas vidas. E nessa noite tomar uma decisão, a melhor decisão é voltar para a casa do Pai. O Pai nessa noite te abraça e nesse momento a festa no céu. Oh, aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o Pai, em nome de Jesus, entra na vida da tua filha, Pai, restaura, repreende